Marcos capítulo 5, 25 em diante, que nos diz assim, irmãos. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar de quem? Jesus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Até aqui, irmãos, podem se assentar glorificando a Deus por essa palavra extraordinária. Louvado seja Deus, irmãos. Marcos capítulo 5 vai falar aqui da vida de 3 personagens principais. Vai falar da libertação que Jesus fez do endemoniado gadareno, vai falar da ressurreição da filha do Jairo e vai falar da cura da mulher do fluxo de sangue. Esses 3 personagens principais, se tivessem aqui no culto hoje, cultuando conosco, talvez contando um testemunho, você iria perguntar para o endemoniado: como é que é? Tu foi liberto? Quem fez isso? Ele ia te responder: é coisa do meu Deus. Talvez Jairo acabou de descer do púlpito porque contou o testemunho da filha dele, que ressuscitou. Aí depois tu ia chamar ele, depois do culto, uma pergunta: como é que aconteceu isso, Jairo? E aí ele ia falar: foi coisa do meu Deus. Aí, de repente, tu tá vendo dentro do templo, mas aquela mulher não poderia entrar no templo, era considerada imunda, mas ela tá sentada, ela tá cultuando e ela não tá mais sangrando. Aí o culto acabou, tu correu atrás dele e falou: irmã, tu não morreu não com aquela hemorragia? O que aconteceu? E aí ela vai te responder: foi coisa do meu Deus. Eu falei de 3 personagens principais da Bíblia, mas a 4ª pessoa pode ser você hoje, aqui nesse mundo, a declarar para alguém que te perguntou: mas tu não estava na droga, tu não era viciado, prostituta, tu não era macumbeira, tu não era isso, aquilo, fazia assim, assim, assado. O que aconteceu? E a tua resposta vai ser: foi coisa do meu Deus. Quem é a 4ª pessoa para declarar isso aqui? Você crê? Você crê, irmãos? Deus, ele faz milagre. Não só nessa época, ele ainda é o mesmo. Jesus, ele está aqui no ambiente, passeando nesse lugar. Ah, igreja, Jesus, ele não é limitado ao meu, teu recurso, a minha, a tua sabedoria, ao meu status, ao teu, a quantidade de seguidores que nós temos no Instagram. Não, irmãos. Não. E aí eu li a história de uma mulher que padecia 12 anos, sangrando, irmão.
irmãos. Depois você medita novamente nessa palavra, porque aqui na igreja a gente lê, e ler e meditar são coisas diferentes. Depois senta com calma na sua casa e medita nessa palavra. Lê do capítulo 5, versículo 1 em diante, porque nós lemos apenas do versículo 25 em diante. Medita nessa escritura. E nós lemos sobre a vida de uma mulher que há 12 anos sangrava, irmãos. Ela sangrava, ela era recolhida da sociedade, porque ela era considerada imunda devido ao fluxo de sangue que ela tinha. Ela era separada da sociedade, muito provavelmente não adentrava na sinagoga. Só que um dia, irmãos, essa mulher atravessou o percurso de Jesus. Presta atenção. Essa mulher atravessou o percurso de Jesus. E eu já falei para você que Jesus está passeando aqui nesse lugar. E você pode ser essa pessoa que vai atravessar o percurso de Jesus. Porque enquanto ela atravessa o percurso de Jesus, Jesus atravessa a vida dela. Aleluia! Ela atravessa o percurso de Jesus. E Jesus atravessa a vida dela. Porque o destino de Jesus não era na casa dela. O destino de Jesus era na casa de Jairo. Se você voltar alguns versículos atrás, você vai ler que Jesus está sendo expulso de Gadara, porque ele libertou um moço lá. E aí ficaram aterrorizados com os feitos dele, porque o financiamento ali estava caindo e expulsaram. Jesus, ele pega o barco e outra vez atravessa para outra banda do mar, aonde uma multidão está ali agora junto a ele. Tem uma multidão de pé junto a Jesus. Só que tem um homem que vai chamar a atenção do mestre, porque ele não está de pé igual a multidão. Já, irmãos, ele vai se prostrar aos pés de Jesus. E isso já começa a chamar a atenção do mestre, porque essa humildade, irmãos, está sendo reconhecida por Jesus. Está todo mundo de pé, beira-mar, mas Jairo se prostra. E tendo em vista o patamar desse moço se prostrar no meio de uma multidão, diante de alguém que a cúpula está tentando prender e matar, não é fácil não, irmãos. Por muito a gente não desce do salto, por muito a gente não chora para não borrar a maquiagem, por muito a gente fica ali contendo o choro porque fulano vai falar e ciclano vai falar. Imagina no meio de uma multidão se prostrar diante de Jesus. Tu entra no culto, tá querendo chorar, gritar da glória alta, mas tu se retém. Ai, não, estate. O que vão pensar? O que vão falar? Não, irmão, Jairo me dá uma lição. Ele tinha patamar alto, ele era líder. Ele era líder, um líder importante. Provavelmente ele era o responsável por organizar as coisas na sinagoga, organizar o culto, preparar o sermão da escola bíblica, irmãos. Era Jairo, reconhecido. E aí, se você for ler, Jairo tinha uma filha jovem, de 12 anos, dentro da casa dele, que estava enferma. E que me chama a atenção, que na outra referência bíblica, porque Mateus vai falar, e o Lucas também vai falar, quer dizer, o Lucas vai falar, e o Lucas vai falar que a filha dele está quase à morte, irmãos. Ninguém adoece hoje e já está quase à morte amanhã. Só se for um veneno, alguma coisa desse tipo. Porque a enfermidade dá sinais. Um desconforto aqui, um incômodo ali. A gente vai recebendo sinais da enfermidade. E até chegar a ponto de morte, irmãos. Teve muita negligência acontecendo ali. Talvez não buscou o recurso necessário. Talvez não foi fazer o check-up. Principalmente os homens. Quero falar para os varões aqui. Para de fugir, gente. E ainda mais você também que tem mais de 40 anos. Vai no urologista. Cuida sim da tua saúde. Porque os homens não gostam de hospital. Não sei o que é isso. Que espírito é esse que serve e não deixa ir? Então, assim, quando a gente descobre algo precocemente, é melhor para tratar, é melhor para buscar os recursos. Então, a filha de Jairo está quase à morte. E aí eu fiquei olhando para Jairo e tentando entender o conflito dentro dele. Porque ele era príncipe
príncipe da sinagoga. Os da sinagoga, os daquela cúpula, irmãos, queriam a todo tempo pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, para prender, para matar. E ele, muito provavelmente, já ouviu e já viu Jesus curar, Jesus fazer, porque ele está acostumado com aquele movimento na sinagoga. E Jesus é um dos mestres que entra nas sinagogas para ensinar. Só que dentro dele um conflito muito grande, irmãos. Por quê? Reconhecer o senhorio de Cristo, a autoridade de Jesus, principalmente em público, poderia levar ele a perder muitas coisas. Talvez ele seria destituído do cargo, não teria mais o status, mais os benefícios, mais os privilégios que ser principal da sinagoga o garantiria. Mas, irmãos, diante dessa situação, ele não quer saber de status, ele não quer saber de patamar, de patente, de anel de teologia, de diploma na parede, ele não quer saber de título, de cargo, ele se prostra, irmãos, diante de Jesus. E talvez você tenha entrado aqui nesse culto, que foi bênção do começo, o meio eu creio que será no fim. Tu ainda não derramou uma lágrima. Eu não. A fulana hoje veio, não choro, não choro. Para com isso, pelo amor de Deus! A necessidade é tua. O milagre é a tua casa que está precisando. E o mestre está passando e tu está parada no teu lugar que não atravessa o caminho dele. Atravesse, irmã, nessa noite. Atravesse, irmão. Atravessa nessa noite o caminho de Jesus. Atravessa. Jairo se prostra e eu olho para Jairo e tem muitas coisas acontecendo ali. Jairo, ele está com o coração humilde, quebrantado, contrito, tem entrega da parte de Jairo, e para melhorar a situação, quando ele se levanta daquela entrega, ele está levando Jesus para casa. Quantas vezes você entra, mas não tem entrega? Não tem entrega. Sentou, ficou do jeito que ficou, reparando todo mundo, com tudo. Por que grita tanto? Por que dá tanto glória? Por que marcha tanto? Por que fala tanto em língua estranha? Não teve entrega, o culto acabou, não levou Jesus para casa, mas o Senhor, ele fala comigo e contigo nessa noite diferente, irmãos. Entrou, se relaciona, se envolve, se entrega, e quando acabar o culto, não deixa Jesus do dentro, não. Leva ele com você para tua casa. Leva ele com você para tua casa. Leva ele com você para tua casa. E aí, algumas coisas vão se mesclando. De repente entra, de repente entrega. Mas quando sai, sai sozinho e vazio. Aí em casa o pau come, xinga a criança, bate de frente com o marido, se atribula com o vizinho, irmã. Leva Jesus contigo, que a situação muda. A situação muda. E Jairo está levando Jesus, está indo com Jesus, saltitante, alegre. Mas aí a gente leu aqui, né? Que nesse meio tempo, essa mulher lá atravessa o caminho de Jesus. Ela atravessa, ela está enferma, irmãos. Mas ela vai se arrastando, vai por detrás da multidão. Nem olhei meu esboço, nem sei se eu falei tudo que eu tinha anotado aqui. Ai, Jesus vai falar com a igreja. Já pulei, vamos lá. Nesse meio tempo, irmãos, essa mulher ela vai atravessar o percurso de Jesus. Uma mulher que era improvável, uma mulher que pelos olhos da sociedade era indigna. Porém, ela recebeu virtude e poder. A sociedade te olha e não dá nada por você. Talvez você ande à margem da sociedade, não é aceito, é excluído, é rotulado de muitas coisas. Mas o Senhor hoje, Ele libera para mim e para você virtude
quando ela toca, irmãos, ela sente imediatamente que ela foi curada. E eu não poderia deixar de falar, né, gente? Vocês sabem, né? Nós estamos no Janeiro Branco, irmãos. Nós estamos no Janeiro Branco, onde a Organização Mundial da Saúde incentiva a todos nós a cuidarmos da nossa saúde mental. Saúde mental não é apenas a ausência de doença mental, como muitas pessoas pensam, tá? Eu não sou doente mental, então eu tenho saúde mental. Não, errado. De repente você não é doente mental, mas de repente você sofre de ansiedade, de depressão, estresse elevado, burnout. Então a tua saúde já não está tão saudável assim. E o que me chamou a atenção, agora eu não me lembro se foi o Lucas ou se foi o Mateus, que vai falar que antes de ela ir em direção ao mestre para tocar na orla dela, ela falou consigo. Ela não falou com alguém, ela contou para alguém, ela expressou para alguém, ela postou no Facebook, ela deu uma indireta no status. Não, ela falou consigo. Ela falou com ela mesma. Sabe esse confronto que você às vezes precisa fazer com seus pensamentos negativos? Aqueles pensamentos que vêm te assolar. Já o salmista me ensina isso, também foi cantado aqui através da diaconisa Ingrid. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. É o salmista, irmãos, falando consigo. Ele está falando consigo mesmo. Ele está passando por um momento de tribulação, atravessando o deserto, momento de dificuldade, a alma dele está abatida, um monte de gente questionando o poder do Deus dele, no ouvido dele. Ele está, irmãos, entrando num processo de depressão, porque ele vai falar, eu me alimento com as minhas lágrimas, de dia e de noite. Irmãos, ele não come mais, ele está isolado, ele está entrando num processo muito difícil de sair, mas graças a Deus que ele leva a oração ao Senhor, ele se confronta e entrega. É necessário entregar, irmãos. O salmista me ensina a confrontar aquele pensamento que vem para tentar fazer você parar. É como se o salmista ele estivesse olhando para um espelho. Eu sei que naquela época não tinha espelho assim, como nós temos nos dias atuais, mas é como ele estivesse olhando para o espelho. Eu falo isso para algumas clientes minhas. Olha para a bolinha do teu olho e fala, mulher, tu já venceu tantas guerras, por que tu está batida? Levanta essa cabeça agora, sai desse lugar, se levanta, se ergue, irmãos. Você não precisa de ninguém falar isso para você, não. Você mesma vai liberar uma palavra ao teu favor, porque nem sempre vai vir uma palavra, não, irmãos. É você e Deus na frente. E o salmista está falando isso. Por que tu está batida, minha alma? Por que tu está te perturbando dentro de mim? E libera a palavra de ordem. Espera em Deus. Ele está mandando na alma dele, nos sentimentos, nas emoções dele. E aí você está deixando a tua emoção te governar? Tu está deixando a tua emoção fazer a tua atitude? Não, irmãos. Quem tem que te governar é o Espírito Santo de Deus. Não é a tua emoção que vai te governar. Não. Não são os seus sentimentos que vão te governar. Não. Quem vai te governar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai liberar a voz de comando e você vai executar. Não é o teu pensamento intrusivo. Não é o teu pensamento negativo. Não são as vozes que você escuta, não. É Deus. E essa mulher está falando consigo. Ela, dentro dela, está com uma plena convicção. Ela não está expressando talvez nem em voz alta, mas ela está falando consigo e indo em direção. Se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Eu não sei quantas vezes ela repetiu aquilo para ela mesma, mas ela está falando para si. Se eu tão somente tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu tão somente tocar na veste
um erro na tabelinha? Tu está acreditando que tu não deveria existir, que tu é um acaso? Tu está acreditando que é fracassada, que é derrotado? Tu está acreditando nisso. Mas Deus hoje, Ele vem falar para mim e para você. O que eu penso a teu respeito não é o que o mundo pensa. O que eu penso a teu respeito não é a palavra contrária que liberaram para você. Não, os pensamentos que eu tenho de ti são pensamentos de paz e não de mal. Começa a confrontar esse teu pensamento. Pensamento de suicídio, pensamento de derrota, de fracasso, de desistência. Confronta! Porque o Senhor te chamou para ser mais que vencedor. Em nome de Jesus. Irmãos, e essa moça, falando para si, se alimentando de fé, crendo que vai viver um milagre, ela chega lá, ela toca e verdadeiramente ela experimenta do milagre de Deus na vida dela, através da vida de Jesus. E aí nós lemos aqui, eu fiz questão de enfatizar a frase que Jesus vai usar, porque Jesus ele vai olhar, e aí as pessoas falam, eu não sabia que... Jesus sabe todas as coisas, né? Mas ele vai olhar, ele vai colocar um A na frase. Ele vai frasear com a letra A. A que me tocara. Ele poderia falar, o que me tocou. A que me tocara. Ele sabia quem era, ele sabia que era aquela mulher. Ele sabia do histórico dela, da onde ela vinha, qual era o passado, qual era o presente, qual era o futuro. Eu só sei que ela tocou. Eu só sei que ela tocou. Independente do cenário, independente da fraqueza dela, independente da linhagem de onde ela vinha, independente daquilo que falavam a respeito dela, ela chegou, irmãos, e ela tocou. Já estou caminhando para o fim. Ela toca, sai virtude, sai poder de Deus, por intermédio de Jesus, para a vida daquela mulher. Naquele momento, a vida dela é transformada. Eu falei para você no começo, ela atravessou o percurso de Jesus e Jesus atravessou a vida dela. E quando Jesus atravessa a minha e a tua vida, Ele muda a nossa história. Ele muda, irmãos, de uma forma extraordinária. E a vida daquela mulher foi transformada. Ela toca, sai virtude, sai poder. Jesus questiona quem é que me tocou, sabendo que era aquela mulher e ela consciente do que já tinha acontecido com ela, porque o que aconteceu com ela foi de dentro para fora. Ela sentiu dentro dela que alguma coisa aconteceu. Imediatamente ela tocou, ela foi curada, ela está consciente, ela sabe. Do lado de fora é uma coisa, de repente com os panos sujos, não sei, mas por dentro, irmãos, e é isso que o Senhor ele está vendo em mim e em você. Por dentro. É por dentro. Talvez ela era rotulada, a mulher que sangra, a mulher que tem hemorragia, a mulher isso. De repente você é rotulada, a mulher barraqueira, o cara encrenqueiro, aquele que é embriagado, o endemoniado, isso e aquilo. De repente você é rotulada, irmãos. Eu já fui uma pessoa rotulada. Essa moça provavelmente foi muito rotulada. Só que depois do processo de transformação, cura e libertação que Jesus fez com ela, Ele vai olhar e vai falar, filha, você não sai daqui hoje mais sendo chamada de fofoqueira, você sai daqui hoje sendo chamada de filha. Tu não sai daqui hoje sendo chamado de maconheiro, hoje você sai sendo chamado de filho. Hoje você não sai daqui hoje sendo chamado de prostituta, vigarista, 71. Hoje você sai daqui sendo chamada de filha, porque Ele assume a tua paternidade hoje. Ele assume hoje. Não é amanhã, não é na campanha do
Hoje você é chamado de filha. Hoje você é chamado de filho. Só que você precisa vir até Ele. Hoje você precisa reconhecer Ele. Hoje você precisa tomar essa posição. De repente teu coração até inclinado a abençoar. De repente você é até um voluntário, uma voluntária, tem boas obras, faz esmolas, mas ainda não se posicionou. Isso não vai te salvar. Hoje o Senhor, Ele quer te tornar filha, Ele quer te tornar filho, mas para isso precisa reconhecer. Hoje Ele quer que você saia daqui sendo chamado de filha amada. Filho amado. Mas é necessário um posicionamento. E essa moça, ela sai dali tendo uma paternidade e uma das coisas que está faltando muito, principalmente no meio evangélico, infelizmente, porque a nossa fé tem naufragado. Mas ele vai falar assim, ó, vai em paz. De repente tu tem até um dinheirinho na tua conta, uma situação financeira estável, mas tu não tem paz. De repente tu até tem um trabalho fixo, né, ali que te garante uma estabilidade, mas não tem paz. De repente tem até o teu casamento ali, o teu marido está em casa, ele é provedor, mas é conflito atrás de conflito, você não tem paz. E tem muita gente precisando receber essa paz que excede todo entendimento. É uma paz diferenciada, irmãos. É uma paz que o mundo não pode dar, que um copo de cachaça não pode dar, que um baseado não pode dar, que uma noitada de tchac-tchac, não pode dar. Essa paz, ela excede todo entendimento. Está debaixo de guerra, está debaixo de tribulação, mas consegue descansar, deitar no travesseiro e dormir. É uma paz que excede todo entendimento. Tem alguém olhando e falando, mas como é que pode? A casa está assim, tá assado, mas consegue descansar. Consegue deitar e dormir o sono de justo. Quem faz isso? É coisa do meu Deus. E se você hoje entrou aqui nessa noite e essa palavra foi recebida no teu coração e você entendeu que precisa ter a tua paternidade assumida hoje e que precisa de paz, você vai vir aqui na frente, irmãos. E o Jairo já ensinou pra gente no começo da pregação. Deixa quem quiser falar, borra a maquiagem mesmo, desce do salto mesmo, vem mesmo do jeito que você está, porque o Senhor vai falar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e porei sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Vem, irmãos. Finalizei a pregação. Ela recebeu virtude, ela recebeu poder, ela recebeu a paternidade e ela recebeu paz. Paz sobre a vida dela. E quando Jesus sente que saiu ali a virtude, irmãos, quando eu falei, algo que começou a acontecer de dentro para fora, não foi só uma questão física, não. Foi uma questão espiritual e uma questão emocional. Porque pensa como é que está o psicológico daquela mulher. Sendo excluída, não podia socializar. Se ela tivesse família, não podia estar em comunhão. Não podia, irmãos. Quando Jesus entra para fazer, ele faz por completo. Tu está esperando o quê? Tu está esperando o quê? Ele não faz pela metade. Ele faz completo. Não é só a tua área financeira que ele arruma, não. Ele arruma o casamento. Ele arruma tudo, irmãos. Ele arruma o emprego. Ele arruma a tua dignidade que foi destruída. Ele te devolve honra. Ele faz por completo. O que é que tu está esperando para tomar essa posição? Ah, mas eu não consigo deixar a cerveja. Isso não te preenche por completo. Ah, mas eu não consigo deixar de fumar um baseado. Isso não te preenche por completo. Ah, mas eu não consigo parar de ter uma vida sexual ativa e eu não sou casada no papel. Isso não te preenche por
teu coração. Tem alguém para Cristo aqui nessa noite? Quer fazer uma aliança com o Senhor? Vai sair daqui diferente, está carregando não só a bênção, mas o dono da bênção. Tem alguém, irmão? Se tiver, vem logo, porque já vai dar 9h30 e a gente precisa ir embora. Você sabe a tua necessidade. Jesus também sabe a tua necessidade. Mas Ele não te obriga. Ele não te obriga. Você que precisa reconhecer que precisa dele. Ele sabe que você precisa dele. Mas é você que precisa reconhecer. Jairo reconheceu. A mulher do fluxo de sangue reconheceu. Sem Jesus, nada podeis fazer. Não tem ninguém que quer fazer aliança. Mas tem alguém que quer renovar a aliança com Deus nessa noite? Passeou no fim do ano, foi não sei pra onde, se desanimou, caiu, pecou, está arrependido. Quer renovar essa aliança? Tem alguém, irmãos? Tem alguém, irmãos, que quer renovar a aliança hoje? Ah, estou cansado, estou fraco, abandonei o barco, eu desisti no meio do caminho porque a pressão era tanta. Mas hoje o céu te convida a voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Alguém? Não? Que o céu te conceda uma próxima oportunidade, irmãos. E que você se posicione logo, porque Jesus ele está voltando. E ele não cansa de despertar a mim e a você para essa vida. Tá? Então recebe essa palavra no seu coração com muito amor e carinho, porque a palavra não é minha, a palavra é de Jesus. Tá? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no mais profundo do teu ser. Amém? Amém? Gente, que é isso? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.